Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nas vibrações amorosas do nosso Mestre Jesus, lembrando do lar do Cristo, do amor de Maria, de José, para que a gente possa compreender o valor de uma família, de uma mãe, que a lição de hoje vem nos ensinar. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que a entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família, cercada de crianças. À sua chegada, refúgio alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentados de meigas e consoladoras palavras que fazem de seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitam o benefício sem curar. O pai está no hospital. Enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas. E para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessita. Dali, vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem espera, verdadeiro armazém de tudo o que destinam seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais as suas opiniões, pois considera como seus irmãos filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz: desci para consigo, comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar-se da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionará roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou.
É espírita ela? Que importa? Essa casa, em casa, é a mulher do mundo, porque a sua posição exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e de sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma de suas protegidas que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. Silêncio, ordene-lhe a senhora, não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. Que Deus, nosso Pai, possa nos fortalecer no bem, construindo em nós o desejo de amar e de servir. Que os benfeitores que nos envolvem nesta manhã possam envolver todos os nossos irmãos que comungam conosco este Evangelho, que eles sintam-se a presença das mãos divinas no seu lar, no seu pensamento, no seu coração. Jesus, não temos fronteiras para amar, não temos fronteiras para unir os nossos pensamentos de gratidão ao Senhor. Que as dádivas benditas do seu amor construam em nós, o desejo de amar, de servir, que sejamos úteis a todos os momentos e a todos aqueles que chegam até nós. Que a doce paz desse olhar sereno possa nos conduzir agora e sempre. Obrigado, Jesus. Amigos queridos, se nós tivermos um pouco mais de sensibilidade, nós podemos perceber a grandeza dessa lição. Uma das lições que toca o nosso coração, como mães, como pais, como responsáveis pela educação dos nossos filhos. Nas ilusões do mundo, nós temos nos perdido durante a caminhada, cobrando, exigindo, pedindo, ou muitas vezes sendo indiferentes às necessidades dos nossos filhos. E se eu pudesse, ficaria um mês falando de frase a frase desse item do Evangelho que toca profundamente o meu pensamento. E nós vimos que começa com uma proposta que nós acabamos de vivenciar, ou continuamos a vivenciar, que nas grandes calamidades a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. O Brasil inteiro compartilhou das dores dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul e de outros locais, avassalados pela própria natureza, convidando-os a modificar o seu olhar e convidando-nos a estender as mãos como irmãos. Na fraternidade maior dos nossos corações, todos nós ficamos sensibilizados. O que é, amigos? Você sair para trabalhar e não ter um lar para voltar. O que é, amigo? Você perder tantos irmãos, filhos, amigos, casas, tudo que é material dói, porque ainda estamos presos à matéria. Mas é preciso que a gente retome o pensamento nas perdas que nós temos passado para acordar cada um de nós como espíritos. O que nós estamos construindo aqui? As casas vão embora, as mãos se estendem, reconstrói casas, mas não reconstrói sentimentos. Não reconstrói vibrações. A dor avassala muitas vezes os nossos corações. Portanto, nesses momentos de impulsos, todos nós desejamos colaborar. E nós vimos o valor da fraternidade, ajudando sem saber a quem, mas estendendo as mãos. Mesmo que fosse com uma garrafinha de água, o nosso pensamento se ligou àqueles que estavam sedentos. Cada dia, o Evangelho move em nossa intimidade um desejo de aprender. Mas não é só na calamidade, não é só nesses momentos tumultuados.
Todos nós estamos sendo convidados a vivenciar o bem, a desprender, a colocar as nossas mãos estendidas para todos aqueles que precisam de nós. Quantas dores, quantas cidades destruídas nós estamos vendo nessa guerra. Como é que ficam os corações daqueles irmãos? Que traumas essas crianças estão guardando dentro de si com aqueles estampidos de guerra? Tudo por conta do poder, tudo por conta de uma política social individualista. É preciso que a gente compreenda o valor da caridade, o valor da fraternidade. E a doutrina espírita, ela nos promove esse contato com a espiritualidade maior, para nos estimular a modificar o nosso bem, a modificar a nossa forma de viver, a lembrar que todos nós somos irmãos. E nós precisamos cada vez mais perceber que nesse mundo tumultuado ainda de dores, de provas, quantos irmãos têm acolhido órfãos, tratado dos nossos pequeninos, quantos corações se abrem para restaurar outros corações. E cada reencarnação que nós estamos caminhando, vivenciando, temos muito aprendido. E nós precisamos abrir os braços para o nosso coração, para que a gente abra também o nosso pensamento voltado para o amor divino. Somos irmãos, queridos companheiros, e nós, quantas vezes somos agraciados com uma palavra amiga, e quando o Evangelho nos disse, há milhares de desastres particulares, esses desastres particulares acontecem no nosso lar. A inoperância mental, a inoperância do pensamento da reconciliação. Quantos filhos vão, saem do lar e não querem voltar? Quantas mães choram em busca de uma caridade moral, de um afago? Quantos não compreendem a velhice, colocando, afastando aqueles que foram-lhe tão caros, como avós, como pais, como tios, mas a distância da idade ainda cria esse distanciamento do afeto. Tudo isso gerado por uma ausência da reencarnação amorosa, de uma educação no lar, cujos pais precisam ser os primeiros mentores dos nossos filhos. Nessa lição que vamos discutir hoje, talvez até amanhã, nós vamos ver que os pais, eles têm a incumbência, a missão amorosa de nos dar uma organização mental, criar um ambiente acolhedor dentro do lar. Não é com dinheiro, amigos, não é com matéria, é com afeto, é com compreensão. E nós temos visto, né, que na atualidade em que estamos vivendo, um mundo, uma educação, pede tantas mudanças. Nós estamos educando os nossos filhos como homens, esquecendo que pouco a pouco esses homens, esses filhos crescem e esses homens se empobrecem. Empobrecem de afeto porque não tiveram a educação que podia reconstruir os seus sentimentos, na formação da sua personalidade, na modificação do seu caráter. E nós, às vezes, estamos preocupados com aquilo que todo mundo faz, com a moral social, e não com a moral cristã. A moral consciencial é uma moral divina, onde nós precisamos ampliar a sementeira no pensamento de nossos filhos. Os pais têm que ser os primeiros mentores, os primeiros professores, os primeiros educadores, os primeiros a nos amar. E é por isso que a nossa missão é uma missão tão grandiosa, que ressignifica o nosso coração, ressignifica o nosso olhar. E nós precisamos entender que toda nosso amor, nossa vigilância merece atenção. E nós nunca vamos pensar
que a tarefa doméstica é uma válvula para as nossas, muitas vezes, nós desenvolvermos o nosso autoritarismo. Não. Não é isso, amigos. Os infortúnios discretos e ocultos que carregamos dentro de nós são resultantes de nossas construções. O homem ou a mulher que deseja ao mesmo tempo ser pais e que nós estamos só preocupados em gozar a vida terrena, oferecendo aos nossos filhos só as questões materiais, e hoje isso está muito forte, porque os estímulos de hoje são todos distantes do Evangelho. Eu pergunto, como é que nós estamos educando os nossos filhos? O que queremos dele? O que eles vieram? Então nós continuamos cegos e muitas vezes nós dedicamos toda a nossa vida num esforço material para dar, para ter, mas esquecemos de desenvolver a espiritualidade no pensamento de nossos irmãos. Então nós vamos ver que nenhuma situação, nenhum lugar, nenhuma escola, nenhuma sociedade imprime ou pode substituir a educação do lar. E é por isso que muitas vezes nós temos deixado que o veneno do orgulho, da vaidade, do egoísmo cresça no coração de nossos filhos. Nos falta ainda a assertiva do amor, do tempo para amar, do tempo de orientar. E só um espírito que compreendeu a paternidade divina, só este que sentiu na sua intimidade o valor de um pai, o valor de uma mãe, e percebe a luta íntima para nos conduzir no bem, esses filhos, com certeza, mais tarde, imitarão todos aqueles atos, aqueles gestos, aqueles conselhos, as orientações que lhes foram dados desde pequeno. Portanto, amigos, nós vamos hoje fechar só nesse primeiro item do parágrafo, mas que a gente possa ouvir a palavra do Cristo. E se nós que estamos conduzindo os filhos de Deus aqui na terra, no nosso lar, procuremos guardar sempre essa afirmativa de Jesus, que nós devemos fazer tudo aquilo que nós gostaríamos de receber. E na palavra de João ele nos diz: vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Dê o exemplo fala mais alto. A vivência nos conduz, nos agasalha e nos protege. Queridos amigos, que nesta hora do Evangelho, momento ímpar em nossa vida, saibamos receber o passe, não para as coisas da matéria, mas que Jesus neutraliza os nossos vícios morais, para que a perspectiva do bem, do amor e da caridade cresça em nossos corações. Que cada um faça suas rogativas, pedindo a Jesus que a nossa água seja também fluidificada. Senhor, agasalhe-nos no seu manto de amor. Maria, nos abrace como filhos da fecunda generosidade de seu coração. E que todos aqueles que se encontram enfermos da alma, enfermos do corpo, sejam amparados pela luz do nosso Mestre. Recebam, queridos irmãos, as vibrações sinceras do Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec, que Eurípides esteja com todos nós, hoje e sempre, que assim seja.